Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 3, exercício número 18. Vamos ao enunciado. No triângulo ABC, temos AB igual 2, menos 1, menos 2 e AC igual 3, 5 e menos 1. Pede-se, letra A projeção ortogonal de AC na direção de AB. Letra B, um vetor não nulo HC que dê a direção da altura relativa ao vértice C. Letra C, o comprimento HC da altura relativa ao vértice C. Letra D, as coordenadas do vetor AC, duas linhas, sendo C duas linhas, o ponto simétrico de C em relação à reta suporte do lado AB. Bom, para facilitar aí o entendimento da resolução, vou fazer a representação aí do que temos. Primeiro, vamos começar aí com o triângulo ABC. Então, vou marcar um ponto aqui, vou chamar de A, outro ponto aqui, chamar de B, outro ponto aqui, chamar de C. Então, o que nos foi dado? Foi dado o vetor AB, então vou marcar aqui o vetor, foi dado AB, foi dado também o vetor AC. O vetor AC. E vou fechar o triângulo aqui, tá? Triângulo ABC. E aí, o que tá pedindo? Dado esses dois vetores no triângulo ABC, na letra A, pede a projeção ortogonal do AC na direção de AB. Então, vou pegar o AC aqui, vou fazer aqui a projeção ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E vou ter aqui, ó, a projeção. Essa projeção eu vou chamar de vetor U, tá? Então, eu vou falar que na letra A, eu tenho que o vetor U, que eu chamei, é a projeção de quem? Do AC na direção do vetor AB, que é o que ele está pedindo para eu encontrar. Como que eu calculo a projeção? A fórmula vai ser o produto escalar entre o vetor que eu quero projetar, que é o AC, escalar com o vetor da direção onde eu quero projetar, dividido pelo módulo do vetor da direção onde eu quero projetar ao quadrado, vezes o vetor da direção onde eu quero projetar. Então, eu preciso do produto escalar entre os dois vetores. Então, começando aí, achando o produto escalar entre AC e AB. Vai ser igual a AC. AC tem coordenadas 3, 5 e menos 1. Escalar com AB, que tem coordenadas 2, menos 1 e menos 2. Então, o produto escalar entre AC e AB vai ser 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Ou seja, temos 6 com mais 2, 8. 8 menos 5, 3. Então, o produto escalar entre AC e AB dá 3. Agora, o módulo de AB ao quadrado. O módulo de AB ao quadrado é pegar as coordenadas e elevar ao quadrado e somar. Então, vamos ter 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Ou seja, temos aí 4
com mais 1, 5, com mais 4, aí 9. Então, esse vetor U, que é a projeção de AC na direção de AB, vai ser o produto escalar, que deu 3, dividido pelo módulo de AB ao quadrado, que deu 9, multiplicado pelo vetor AB, que é 2, menos 1 e menos 2. Aqui esse 3 simplifica com 9, fica 1 em cima e 3 embaixo. Então, podemos achar esse vetor U como sendo, multiplica 1/3 lá dentro, 2/3, aí menos 1/3 e menos 2/3. Então, é isso que a gente tem na letra A, tá? Que é a projeção do vetor aí AB. Agora, na letra B, ele quer encontrar um vetor não nulo HC que dê a direção da altura relativa ao vértice C. Então, o vértice C está aqui, a altura relativa seria essa altura aqui. Então, eu posso chamar esse vetor aqui, ó, que sai desse ponto e vem até aqui, eu posso chamar ele de vetor HC. Ele dá a altura relativa em relação ao vértice C. Como que eu posso achar ele? Letra B. Eu posso reescrever ele pela soma de vetores como sendo HC igual. Eu posso sair desse ponto, que é o começo dele, e vir até esse ponto A, que seria o negativo do vetor U. Então, eu faço menos o vetor U, e depois eu saio desse ponto A e vou até o ponto C, ou seja, mais o vetor AC. Então, eu vou ter que o vetor HC vai ser igual a menos o U, então, menos 2/3, aí, menos 1/3 e menos 2/3, mais AC, que é 3, 5 e menos 1. Então, vamos ter aí o vetor HC como sendo igual. Na primeira coordenada, tirando o mínimo múltiplo comum entre os dois termos, seria 3, dividido por 3 dá 1. Aí, aqui, vezes 2, dá 2, com menos de fora, fica menos 2. Aqui, dividido por 1, dá 1, vezes 3, fica mais 9. Aí, na segunda coordenada, MC3, dividido por 3 dá 1, vezes menos 1, dá menos 1, com menos de fora, dá mais 1. Aqui, dividido por 1, dá 3, vezes 5, fica mais 15. Na última coordenada, MMC dá 3, dividido por 3, fica 1, vezes menos 2, dá menos 2, vezes o menos de fora, mais 2. Aqui, dividido por 1, dá 3, vezes o menos, aí, o menos 1, dá menos 3. Então, a gente vai ter aí que o vetor HC vai ter coordenadas aqui 7/3, aqui 16/3 e aqui menos 1/3, tá? Na resposta do livro, ele fala um vetor que dê a direção, né? Não nulo, que dê a direção. Ele põe aqui 1/3 em evidência e dá a resposta como 7, 16 e menos 1, tá? Porque é um vetor que dá a direção. Então, qualquer múltiplo desse vetor aqui dá a direção. Então, essa é a letra B. A letra C, ele pede o comprimento HC da altura relativa do vértice C, ou seja, a altura HC é exatamente o módulo do vetor HC, por isso que eu deixei a resposta aqui de HC como sendo esse próprio vetor, que eu já respondo a letra C também, o módulo do vetor HC. Como que eu acho o módulo? Faço a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, 7/3 ao quadrado
mais 16 terços ao quadrado mais menos 1 terço ao quadrado. Então, vamos ter aí que a altura HC vai ser igual a raiz quadrada, aqui 49 sobre 9, aqui 16 ao quadrado, 256 sobre 9, e aqui menos 1 ao quadrado, dá 1, 3 ao quadrado, 9. Então, vamos ter aí raiz quadrada, 1 com 49, 50, com 256, 306 dividido por 9, que dá 306 dividido por 9, 34. Raiz de 34 é o valor da altura HC aqui, que é em relação ao vértice C, tá? Altura relativa. E, para finalizar, a letra D, ele pede as coordenadas do vetor AC duas linhas, sendo C duas linhas o ponto simétrico de C em relação à reta do suporte ao lado AB. Então, aqui está AB, aqui está AC, o ponto simétrico de C, aí, tá? Vai ser aqui, ó. Traçar aqui. Aqui estaria o C duas linhas, tá? Em relação à reta AB, ponto simétrico. E o que ele está pedindo para encontrar é esse vetor AC duas linhas. Então, se esse é o ponto simétrico, esse vetor é o mesmo tamanho, só que o oposto. Esse seria o vetor menos HC, tá? Então, na letra D, como que eu posso achar esse vetor AC duas linhas? Eu vou dizer que é o vetor que sai de A e vem até aqui, que seria o vetor U. E vou fazer menos esse vetor aqui. O vetor que vem daqui até o ponto C seria HC. O vetor que vai desse ponto até essas duas linhas, sendo C duas linhas simétrico a C, é o vetor oposto a esse aqui. Ou seja, menos HC. Então, eu vou ter aí que o vetor AC duas linhas vai ser o vetor U, que a gente encontrou aqui com coordenadas 2 terços, menos 1 terço, menos 2 terços, menos o vetor HC, que eu encontrei aqui como 7 terços, 16 terços e menos 1 terço. Então, o vetor AC duas linhas vai ser igual. Aqui é o mesmo denominador, então vai ficar 2 terços menos 7 terços, fica 2 menos 7, menos 5 terços. Aqui menos 1 com menos 16, menos 17 terços. Aqui menos 2 com menos 1, vai ficar menos 2 mais 1, dá menos 1 terço, que o denominador é igual. Quiser colocar aí em evidência o menos 1 terço para deixar a resposta igual ao livro, fica menos 1 terço em evidência. Aqui fica o 5, o 17 e 1. Esse é o vetor AC duas linhas, com o ponto C duas linhas sendo simétrico em relação ao ponto C, em relação aí a reta suporte do lado AB. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!